Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos, bom dia. Viva, viva. E o José António Silva, viva, Zé António. Olá, bom dia. Bom dia, viva, viva. O tópico da nossa conversa de hoje, julgo que está muito ligado, na minha opinião, ao presente e que mais do que nunca hoje, se calhar devia ser falado. Vamos dar palco à discussão sobre o papel destrutivo da inteligência artificial é maior do que o papel construtivo na sociedade. No fundo, tentamos ver aqui um bocado o lado positivo e o lado negativo da inteligência artificial. Fala-se muito sobre as consequências que a inteligência artificial tem em fóruns, de vez em quando, muito negativos, normalmente, só pensando nesse lado da discussão. Depois, noutros fóruns, é contraposto este ponto num fórum tipicamente separado, com os aspectos apenas positivos da mesma questão. Hoje vamos tentar abrir a discussão aos dois lados, de uma só vez, e tentar aprofundar um pouco as nossas perspectivas de como é que as coisas se estão a equilibrar, ou não, no fundo, não é? Com esta crescente aplicabilidade, mais consciência e massificação da inteligência artificial nas nossas vidas. Por isso acho que vai ser uma conversa bastante interessante e tentar aqui criar aqui palco para mais um ponto, ou neste caso dois pontos, bastante relevantes atualmente. Não sei se algum de vocês quer dar aqui o pontapé de saída. Eu só queria comentar uma coisa, que é realmente eu acho que vou tomar uma postura um bocado positiva. A minha tendência é um bocado positiva, mas eu acho que é também uma coisa consciente de todos, e estou muito curioso também de ver os vossos pontos. Vítor, não sei se queres dar aqui o pontapé de saída sobre qual é a tua opinião sobre um dos Sim, lados, no fundo. sim, eu vou começar, vou resumir um bocadinho aquilo que também estávamos a falar antes de termos começado a gravação. Sim. Estávamos aqui a comentar que a tecnologia não é boa, não é má, portanto, qualquer uma. Tudo depende do uso que fazemos dela e, precisamente, é o caso da inteligência artificial. Não se pode dizer que a inteligência artificial seja boa ou seja má. Tudo depende do uso que se faz dela. E eu acho que é interessante também pensarmos nisto do ponto de vista ético. Porque, na verdade, o juízo de valor sobre as coisas, sobre tudo quanto é ferramentas, sobretudo quanto é ação, é um juízo ético. E o bom e o mau varia, não é? Portanto, claro que há aqui um traço comum sobre o que achamos que é bom e o que é mau, mas, na verdade, existem diferentes éticas em diferentes partes do planeta, não é? E dentro dessas éticas, cada pessoa tem a sua própria moral. Portanto, o que acontece em relação à inteligência artificial não é muito diferente disto. Contudo, também é bem verdade que as pessoas têm tendência para achar que a inteligência artificial é má. Isto grosso modo. Portanto, isto vem, da minha perspectiva, vem um bocado do passado. Vem um bocado do que foi também sugestionado pela literatura. E já agora ligando isto ao nosso último podcast, que por acaso voltei a ouvir e gostei imenso outra vez. Isto é um bocado narcisista, não é? Não sou gostar só de si próprio, não é? Mas pronto, mas enfim, sobre filmografia, sobre filmes e inteligência artificial, bom, isto também é um bocado sugestionado pelos filmes ligados com a inteligência artificial, em que há sempre um aspecto ameaçador da inteligência artificial. Portanto, a ideia de uma tecnologia que é reconhecido que tem um enorme potencial, portanto, e é um facto, não é? Cada vez mais se fala do potencial da inteligência artificial e da sua subárea machine learning, e isso, de alguma forma, este potencial afigura-se como sendo assustador. Portanto, as pessoas têm medo. E o desconhecido é sempre assustador para as pessoas. Então há sempre uma tendência do alarmista de dizer que a inteligência artificial tem um potencial de fazer 30 por uma linha. Por outro lado, é bem verdade que, e fazendo aqui uma espécie de círculo, voltando ao princípio, bom, cá está, a tecnologia depende do que as pessoas fazem dela,
Portanto, também é bem verdade isto. Gostei daquilo que estavas a dizer, mas vais ser positivo, vais estar do lado do positivo. E, portanto, é bom que esta inteligência artificial serve para muitas coisas positivas. E pronto, acho que podemos daqui a um bocadinho dar exemplos os nossos ouvintes vão adorar conhecer. Vítor, tu dizes que os filmes tratam as partes más do AI porque quando aquilo é útil para alguma coisa boa, normalmente fazem-se empresas, produtos, portanto é marketing, é spam. Portanto, todos os vídeos bons sobre as features boas aparecem sempre nos anúncios como coisas que é para comprar um produto ou é para vender qualquer coisa, né? E portanto, o cinema aqui tem um papel que é de equilíbrio. É o papel de ir buscar aquelas perspectivas que se calhar não são visíveis a curto prazo e tentar criar ali todo um cenário para justificar porque é que nós temos que pensar um bocadinho para além daquilo que é o que estão a tentar vender, não é? De uma forma espetacular e maravilhosa. E depois temos que olhar para as consequências de determinado tipo de orientações que a sociedade vai levando. E obviamente nós estamos aqui a falar de coisas como o AI que nos vem substituir os empregos e portanto o que é que as pessoas vão fazer se os seus empregos forem substituídos por algoritmos ou por robôs, muito provavelmente baseados em muito código que usa este tipo de tecnologias. E que impacto é que isso vai ter para a sociedade? Estamos a falar de coisas como desaparecerem determinados serviços que nós estamos habituados a lidar com pessoas, como por exemplo uma consulta médica ou ligar a um call center e pedir ajuda para resolver um problema excepcional. E muitas vezes somos confrontados, ou passamos a ser confrontados com interfaces que são completamente digitais e que já nem sequer está lá uma pessoa a fazer aquilo. E, portanto, se nós olharmos também para a tecnologia, como ela está a evoluir hoje em dia, não é? Em termos de avanços no reconhecimento de voz, até nos deepfakes para simular determinadas personagens, nós qualquer dia se calhar estamos a ligar para pedir ajuda e do outro lado está aquele médico XPTO que nós conhecíamos da televisão, mas que se calhar até já morreu, mas ele continua a ter um negócio extraordinário, pelo menos para os descendentes dele, que ele continua a trabalhar 24/7 em milhares de canais em paralelo, porque ele agora já nem sequer tem a limitação física, ele agora é um bot e pode continuar a trabalhar e a ajudar muita gente. Portanto, estes tipos de cenários que, por um lado, estamos a tentar resolver um problema, que é os limites humanos e tudo aquilo que é possível fazer até nestas áreas da saúde até é complicado e nós temos experiência disso do risco do contexto do médico que está a trabalhar em turnos e que está a lidar com uma situação e que humanamente é impossível ele ter acesso a todo o histórico daquele paciente, do contexto, do que é que já aconteceu naqueles últimos dias, quando isto às vezes cruza até os próprios turnos desse médico. E, portanto, há coisas que ele domina, há coisas que ele não faz a mínima ideia que aconteceram. Portanto, nós hoje em dia precisamos da tecnologia, precisamos destes dados todos para conseguir ajudar a tomar decisões de risco. E chegamos a limites. Portanto, não há pessoas suficientes para isto tudo. Nós não podemos ter 10 pessoas a tomar conta de uma pessoa só. Isto é o contrário. Nós temos que ter um profissional de saúde a lidar com dezenas ou centenas de pessoas ao mesmo tempo. Como é que nós podemos... Como é que a tecnologia nos pode ajudar a fazer isso de uma forma mais segura, não é? Dando mais confiança às pessoas que estão a fazer este tipo de serviços. Eu acho que vocês estão a tocar um ponto mesmo muito importante, que é, socialmente, nós tornamos-nos dependentes da tecnologia. E ao ficarmos dependentes da tecnologia, começamos a escalar, porque a tecnologia permitiu-se escalar. E agora, o próximo nível de dependência é o autonomismo dessa tecnologia. É ela, efetivamente, tender a ser mais autónoma. E socialmente, eu acho que nós nunca... pronto, um dia deixei de fazer esse teste e falar com a minha avó ou até mesmo com a minha mãe e lhe perguntar se ela algum dia imaginou no passado, ela já conheceu um bocado os dois lados da moeda, mas estas gerações mais antigas, se algum dia imaginaram, por isso é que eu gostava de falar com a minha avó e ver se ele conseguia explicar o conceito de não ter pessoas a atendê-la, não é? De não ser
de ser a tecnologia, ser uma máquina a fazer algumas destas coisas que nós hoje, eu acho que a nossa geração e as futuras gerações então, vão estar completamente habituadas, ou pelo menos permissivas, a que isso aconteça. E um bocado pegando no ponto do Vítor, o cinema já nos veio amolecer um pouco a ideia para permitir que moldá-la nessa direção. Eu acho que as gerações antigas não teriam essa abertura, porque também nunca imaginaram, nunca foi projetada essa necessidade, primeiro, porque não havia necessidade, e depois, não compreendendo a necessidade, não conseguem compreender o efeito. Mas isso é um aspecto altamente positivo, um aspecto de que nós hoje em dia conseguimos fazer muito mais e estamos a conseguir ter um nível de vida e uma qualidade de vida maior por causa de inteligência artificial estar a fazer essas, a tomar conta de algumas dessas tarefas que humanamente não seriam possíveis de fazer. Outras que até podem ser humanamente possíveis, mas já não são necessárias. E nós precisamos, na minha opinião, eu tenho uma visão de futuro relativamente ao ponto do emprego social, no fundo, uma visão social, que é nós tendemos para que a tecnologia faça tudo o que nós estamos a fazer, para nos podermos focar em coisas que nós realmente, como humanos, nos distingue. Tarefas repetitivas ou mais mundanas não nos distingue, são necessárias para uma sociedade. Faz parte trabalho administrativo, para mim, tenho que o fazer, porque não tenho outra forma de o fazer. Mas quando eu consigo scriptar, faço 10 vezes por script, não vou repetir. Uma das coisas que eu de vez em quando digo aos meus alunos é que aprender Python para mim já é quase como aprender a escrever, porque há tanta coisa que se consegue resolver com uma linguagem de scripting, tipo Python, PowerShell ou outras, que não faz sentido. E não estamos a falar ainda de scripts inteligentes, eu estou a falar de coisas de vez em quando muito procedimentais e tudo. Por isso, a inteligência artificial vem construir o outro nível. Eu não consigo imaginar a corrigir formulários de inserção manualmente, e estar a passar do papel para um computador. Eu acho que isso é uma tarefa que nenhum humano devia ser submetido a fazer. Foi necessário enquanto a tecnologia não estava lá. E por isso é que eu vejo isto não tanto como uma perda, mas como uma oportunidade de ganho. O mercado de inteligência artificial não existia. Não existia. E hoje em dia estamos a falar num mercado com mais de 62 bilhões de dólares de potencial em cima da mesa. Quer dizer, isto não é perda de emprego. Quer dizer, este dinheiro sai de outros sítios, não é? Quer dizer, libertamos a capacidade financeira e criamos um crescimento noutra área. Uma área que não existia. Agora, as pessoas não são as mesmas pessoas. Se calhar são as mesmas pessoas, os mesmos indivíduos, mas não são as mesmas pessoas. Tiveram que se reinventar e se transformar socialmente e do ponto de vista socialmente, porque deixaram de ter aquele trabalho, passaram a ser a ter um trabalho, na minha opinião, mais perto do que o humano devia estar a fazer. Ou então adaptaram-se e disseram, então, pronto, se eu deixo de fazer a tarefa, passo eu a gerir as máquinas que fazem a tarefa e vou aprender isso. Seja como for, reinventei-me socialmente e evolui. Esta é a minha tese de evolução social. Nós também criamos muitos empregos novos, atenção. A cibersegurança está em grande e é verdade. Pronto, está em grande porque a internet se cresceu tanto que está tudo ligado hoje em dia, não é? Temos muito mais equipamentos ligados uns aos outros e toda esta área da segurança passou para uma camada diferente. E seguramente o AI vai também criar os seus novos problemas no futuro e novos tipos de necessidades e de soluções quando se começa a trabalhar a esta escala. A questão da ética, quem é que tem esse poder e o que é que faz com ele, não é? Nós temos o nuclear como, se calhar, uma solução muito importante neste momento para reduzir as emissões, não é? Com energia nuclear para produzir energia elétrica. Tão essencial, então, agora com estes problemas todos com o fornecimento de gás na Europa, etc. E temos o nuclear também a ser usado para bombas, não é? E é a mesma tecnologia, são utilizações completamente diferentes uma da outra, não é? E exemplos desses temos muitos. Sei lá,
na questão da otimização de recursos, na investigação operacional, tanto esforço para a logística. Se calhar temos que nos lembrar que se calhar muitas destas técnicas foram desenvolvidas por exércitos, porque precisavam de otimizar a sua atividade, a sua presença e as suas incursões nas guerras, né? E hoje em dia são técnicas e a logística que nós usamos, se calhar muita dela foi desenvolvida durante estes períodos piores, em que era preciso, e é preciso sempre, né, otimizar os recursos e maximizar o que nós conseguimos fazer com os recursos limitados. E vamos mais uma vez cair na mesma situação, que é o que é que nós estamos a usar, como é que nós estamos a usar a tecnologia. Portanto, se hoje em dia as pessoas pegam num deepfake e corrigem um ator como o Robert De Niro, que já está velho demais para o papel que está a fazer no filme, então eles têm que fazer de-aging das cenas todas dele num filme, ou ir buscar um ator que já morreu para fazer mais um episódio de Star Wars, ou para fazer um filme do presidente Zelensky, não é? A dizer que desistiu da guerra e para as pessoas de porem as armas. Portanto, isto são tudo utilizações, umas para resolver uns problemas, outras para criar outros problemas. Portanto, nós vamos ver sempre estas situações a acontecer, enquanto forem vídeos de brincadeiras, como o Tom Cruise a concorrer para presidente dos Estados Unidos, running for president, é engraçado, é cómico. Quando forem situações deste género, em que podemos estar a enganar as pessoas e criar outros problemas, e morrer muita gente por causa de situações destas, se calhar temos que pensar como é que a tecnologia deve ser usada, ou o que é que nós podemos criar também para reduzir os riscos desta tecnologia, certo? E passando já, isto é uma boa ponta até para o Vítor pegar, porque é exatamente o ponto que ele estava a pôr no início, que eu concordo, que não é a tecnologia que é má ou boa, não é? Ela não consegue ser má ou boa, são as pessoas que são más ou boas, não é? A intenção está aí, não é? Não, exato. Eu ia aqui só dizer que ao longo da história, e como vocês concordando convosco, ao longo da história temos assistido sempre que novas revoluções industriais têm levado à perda de emprego, o desaparecimento de funções e ao nascimento de novas funções. Portanto, isto sempre aconteceu. Portanto, a inteligência artificial não é exceção. O que acontece é que isto tem sido sempre a diferentes velocidades. Ou seja, regra geral, o que nós temos assistido até hoje é que cada vez que aparece uma nova tecnologia, desaparecem algumas profissões e aparecem outras profissões. Mas a coisa fica equilibrada. Contudo, o potencial que a inteligência artificial tem é um bocadinho diferente. Portanto, tem mais potencial para matar do que para repor. E daí o que tem vindo a ser discutido, e por exemplo o Bill Gates tem vindo a defender que se nós chegarmos a um nível de desequilíbrio, em que o nível das profissões que desaparecerem, o número de empregos que desaparecer não for reposto, então o que se deve fazer é pôr os mecanismos de inteligência artificial a pagar impostos e segurança social. O que nos leva até para aqui a algumas situações interessantes, porque imaginem que aquela questão que tem vindo a ser discutida de semanas de 4 dias, até podemos pensar em semanas de 2 dias de trabalho, em que receberíamos a mesmo ordenado, mas isto seria pago pelas máquinas, não é? Quer dizer, não seriam bem as máquinas, seriam os donos das máquinas, não é? Contudo, eu acho que isto é um pouco difícil dizer, porque eu já vi estudos que dizem que o que vamos ter em 2030 é algo de 70% humanos, 30% máquinas. Outros estudos dizem 50-50. Bom, isto é uma grande diferença, não é? Em termos de população ativa. Portanto, não é exatamente a mesma coisa. Portanto, há vários tipos de especulação. Eu diria que é um pouco cedo para percebermos qual é realmente o impacto da inteligência artificial em termos de desaparecimento do emprego. Por exemplo, preocupa muito mais neste momento as questões ligadas aos RPAs, que não são inteligência artificial, cá está, que substituem as tarefas tediosas e que neste momento são uma absoluta ameaça
ao emprego, não é? Portanto, e nem sequer tem uma pontinha de inteligência. Portanto, isto é extraordinário. Estamos a falar só de pura automação. Ou se quisermos pensar no RPA, podemos falar como um robô reativo, daquela coisa. Se quisermos pensar da coisa mais básica. Permite-me discordar que o RPA tem muitos pontos em que precisa do AI para resolver as situações. Desde neste momento, caracteres, reconhecimento de padrões, outliers. Há muitas coisas que o RPA precisa, porque o RPA não é só automação. Não é? Senão era o que falamos disso, era um código. Pois, quando nós falamos, portanto, o RPA, enfim, pronto, é uma questão de opinião. Nós, normalmente, quando falamos de introdução de inteligência artificial no RPA, mudamos o nome para IPA, o chamado Intelligent Process Automation. Estamos sempre a aprender. Não, é isto. Falta aí acrónimos para você. Boa. Mas, grosso modo, bom, o Rodney Brooks também dizia que algo baseado em If-then-else, portanto, a tal escola do agente reativo sem estado interno, não é? Se bem me lembro, não é? Também era inteligência artificial, portanto, nós podemos dizer que não é? Portanto, eu estou-me a lembrar particular da arquitetura. Isso inclui if-then-else gerados por treino do modelo da AI, não é? Não, eu lamentavelmente era mesmo uma coisa estática, portanto... nós também depois de gerar o modelo, aquilo é estático. Fica estático, exatamente. Deployment, portanto, ninguém sabe como é que aquilo foi escrito, mas... apesar de poder... Epá, já temos isto desde há muito tempo. Portanto, estes modelos permitem aprender novas regras ao longo da sua evolução. Mas o que eu estava a dizer é que, independentemente de discutirmos se os RPAs são mais ou menos inteligentes, a verdade é que ele, neste momento, já constitui uma ameaça gigante ao emprego. Desde a inserção de documentos e acoplados com sistemas de OCRs, até preencher coisas no ecrã, enviar e-mails, todo este tipo de coisas que podemos chamar quase macros. Quando eles se tornarem mais inteligentes, ainda mais inteligentes, pronto, que é para não contradizer aqui totalmente o Detó, então o potencial de substituição do homem será maior, naturalmente. Então teremos aqui um maior desequilíbrio. Por isso é que eu acho que é difícil dizer qual é esta percentagem, não é, de substituição. Mas cá está. Podemos ver isto de duas maneiras, não é? Pode ser, e agora pegando na nossa discussão, portanto, pode ser muito positivo, porque na verdade aquelas tarefas chatas, tediosas, que não servem para nada, como o Marco estava a dizer, que burocráticas, enfim, vão ser substituídas, ou seremos substituídos por humanos. Por outro lado, podemos ver isto como uma coisa muito negativa, porque o pessoal vai para o desemprego, não é? E depois não há a própria indústria não gera empregos, novas profissões. Eu acho que o target nestas áreas está não são bem as tarefas que não são importantes. Às vezes até são tarefas extremamente importantes, mas são o risco de falta de consistência, o risco de a pessoa não fazer bem uma determinada tarefa. Há uma consolidação de contas, de pagamentos, coisas desse género, que às vezes é chato, porque tem que andar a verificar em vários bancos, em vários extratos, cruzar com outras atividades, outras aplicações que não estão ligadas. É um trabalho importantíssimo, não vais querer falhar um pagamento ou pagar duas vezes uma coisa. É importante, mas se conseguíssemos libertar a pessoa para ela se preocupar com uma camada superior desse problema, se calhar vale a pena trazer a automação para dentro de casa e libertar a pessoa para uma função superior. E eu até digo, pronto, é mesmo como vocês estão a dizer, até mesmo de vez em quando existe um positivo, esse positivo depois tem um lado negativo e de vez em quando nem tem a ver com a intenção que as pessoas tiveram ali, é uma evolução social normal. Eu vejo estas coisas como... Eu, efetivamente, não acredito nesse tipo de tarefas como sendo vantajosas para a espécie. E agora vou subir 2 níveis e vou olhar para a coisa mesmo macro a dizer, a espécie humana, como um todo, não vai evoluir enquanto estivermos presos a um tipo de tarefas muito macro-oriented, no fundo, não é? Porque nós temos que criar um nível de abstração maior e só conseguimos fazer isso tal como a tecnologia, quando veio resolver muitos dos problemas em fábricas e tudo, nos permitiu começar a olhar para a tecnologia
noutra forma e olhar para as coisas que nós construímos de outra forma, e a engenharia e tudo evoluiu porque conseguimos ter essa bolha de ar, no fundo, não é? Em que, a economia ganha escala, porque queiramos ou não, isto é uma questão económica. Nós estamos a falar aqui do aspecto social, mas isto está muito intrinsecamente ligado às questões económicas, e a economia move o mundo, socialmente. É o incentivo, não é? É o incentivo, exatamente. Por isso, há aqui um fator económico de escala que é necessário ter em conta. E hoje em dia, até mesmo as startups e tudo que estão a nascer, têm isto em mente, não é? Nós temos que conseguir escalar, porque se não escalarmos, nunca vamos... esta startup não vai conseguir ganhar o momento que necessita para ter sucesso. O sucesso é o fator de escala. E quando nós estamos a ver uma sociedade inteira, nós próprios, da maneira como que nós consumimos, também consumimos, queremos a coisa mais barata do que se calhar o valor de fabrico manual que ela teria. Nós já não estamos dispostos a pagar por um computador o preço que custaria se ele tivesse ser feito manualmente. Não estamos disponíveis para isso. Nem para um telemóvel. E já pagamos telemóveis muito caros que conseguem ser miniaturizados para lá da capacidade humana. Nós queremos aquilo mais pequeno e mais barato. Como é que é possível? Só é possível porque a tecnologia nos permite fazer isso, por causa do fator de escala. A mesma coisa vai ser verdade para o resto dos serviços que nós temos. Nós não estamos disponíveis. Uma das coisas que eu acho que a minha geração pelo menos já está, e eu acho que a próxima também ainda mais, não está disponível para esperar. E o custa-me imenso, imenso, estar a ligar para um serviço no qual eu tenho que esperar. Eu não tenho esse tempo na minha agenda, não tenho essa... Eu nem sequer tenho, confesso, neste momento já nem tenho a disponibilidade mental para fazer isso. Quando quero resolver um problema que eu acho que vai demorar 10 minutos a resolver, estar 1 hora à espera é atroz para mim, pensar nisso. Eu prefiro mandar um e-mail e fazer uma coisa assíncrona para falar com um humano, ou então, melhor ainda, não precisar de falar com ninguém e terem um sistema qualquer, uma app, que eu consiga resolver o meu problema e que faça todas as validações que precisa de fazer com o humano depois por trás. Eu não quero muito saber disso. E quando nós não queremos saber, também nos pomos noutra posição. E agora vou buscar para o outro lado da discussão, que é, eu acho que nós de vez em quando não queremos saber demasiadas vezes. Nós não queremos saber como é que os nossos dados estão a ser utilizados. Nós não queremos saber se o que estamos a ver é verdadeiro ou não. Desde que tenha engagement e tenha sucesso, eu vou clicar. Um vídeo qualquer que esteja no Instagram ou no YouTube, cheio de comentários e tudo, e o YouTube veio-me pôr isso à minha frente, eu não vou questionar. E se calhar nós devíamos questionar mais vezes. Nós devíamos querer saber mais vezes. Porque acho que esse é que é o ponto onde socialmente as pessoas tornam-se exploradas pela inteligência artificial. Eu acho que é quando nós deixamos de querer saber, quando nós deixamos de nos importar. E acho que isto é um fenómeno social. É um fenómeno social. Eu concordo, deixa-me só adicionar. Eu queria dizer que concordo totalmente com o que estás a dizer. E acho, e mais. Nós, além de não queremos saber, ainda somos crédulos, somos ingênuos. Nós acreditamos, basicamente, no algoritmo. Nós acreditamos no algoritmo, pá. Somos uns believers. Pá. É pior, na bondade do algoritmo. Na bondade do algoritmo. Que não existe. Exatamente, não existe. Pá. E que mais? E que pode ser treinado, como nós já falámos aqui muito, de forma completamente tendenciosa. Portanto, o tal bias que nós já falámos, não é? Portanto, nós somos ingênuos, acreditamos mais no algoritmo, porque sim, do que acreditamos, calhar, num sábio, ou num amigo, ou numa coisa qualquer. O que é extraordinário. Mas é um ponto interessante, só para contrapor, que é... nós acreditamos que os robôs não são maus. O cinema depois mostra-nos aquela má intenção da Skynet e tudo, né, que quer matar Mas até mesmo ele é vendido como... Isto é para salvar a humanidade, porque disseram-me que quero salvar o mundo e o maior cancro no mundo é a humanidade, que vocês estão a destruir o planeta, então eu vou limpar isto e vou cumprir o meu objetivo. Ele nem sequer é mal intencionado. Ele, na realidade, até é demasiado puro, né? Se calhar, na sua intenção. Não é, Vítor? Não achas? Pois, eu acho que esse é o argumento de todos os tiranos. Pá, até agora, se fôssemos pensar até no Putin, o Putin também, na verdade, também tem o mesmo tipo de argumento, pá, não é? E pronto, lá trouxe a política para o nosso podcast. Mas cá está, as questões éticas, não é? É verdade. Agora, o que eu acho é que esta ideia de inteligência artificial e do que ela faz, nós podemos ser ingênuos, mas também podemos ser um bocadinho mais informados.
e perceber que esta tecnologia, por trás desta tecnologia, estão donos da tecnologia que a utilizam para atingir os seus próprios fins. Portanto, isto é instrumental. Provavelmente, quando vou dar aqui um exemplo, quando uma companhia de seguros está a fazer profiling de risco dos seus clientes, para saber se vai aumentar ou não o prémio, no fundo o que está a tentar fazer é maximizar o lucro. Portanto, isto é que é a realidade. Portanto, está a tentar controlar um bocadinho o aleatório, fazendo predição de qual é a possibilidade daquela pessoa ter ou não um acidente de saúde, face ao histórico do passado, e nós podemos dizer, está no seu direito, não é? Claro, está no seu direito de controlar as probabilidades. O que acontece é que depois, do outro lado, o segurado não tem os mesmos argumentos, não sabe, não é? Não tem as mesmas ferramentas, não é? Não há transparência nesse Não há processo. transparência. Aumentar e também não sei se ele estaria muito interessado em saber. Não sei se seria uma boa notícia para uma pessoa saber que, olha, a sua probabilidade é de ter um ataque cardíaco ou um cancro no próximo ano. Não sei se as pessoas gostariam dessas coisas. É verdade. Mas cá está. O problema é o que faz o dono de tecnologia. Vou dar aqui um exemplo. A mesma tecnologia de reconhecimento facial pode ser utilizada para controlar os cidadãos por qualquer ditador que anda a ver o que é que a sua oposição anda a fazer no meio da rua. Certo. E pode ser utilizada, a mesma tecnologia, exatamente, por uma democracia, por exemplo, por motivos de segurança, para vigiar potenciais terroristas. É a mesma tecnologia, exatamente. Exatamente. Qual é o que está, ela não é boa, não é má, portanto, depende qual é a utilização e portanto, é sempre difícil de dizer. É um excelente ponto e esse é um excelente exemplo, que é quando nós também e fecha bem liga bem, quer dizer, com o ponto da genuidade de vez em quando nós temos. Nós estamos muito disponíveis, e acho que a história já mostrou isso socialmente, estamos muito disponíveis para, quando sentimos a nossa segurança ameaçada, abdicar de muita coisa em prol dessa segurança. E depois há sempre pessoas mais ou menos bem intencionadas, para todos os efeitos, e nessas más intenções podem-se aproveitar da tecnologia para o mesmo fim, não é? É quase a mesma coisa, é tão parecido, ninguém repara e de momento para outro já estou a controlar os meus cidadãos. A mesma verdade é para o cenário dos deepfakes que vocês estavam a falar, que até é um cenário que a própria maneira como é implementada é um contraposto, como nós estamos aqui a fazer, não é? Porque temos dois modelos, são as RANs, não é? Temos dois modelos, um a treinar para enganar o outro e o outro a treinar para detectar que ele está a enganar. Por isso até esse mesmo tem um mal intencionado, vamos dizer assim, como dissemos aqui bem, a tecnologia não está mal intencionada, é a forma como são utilizadas, por isso, mas aqui passando um bocado a imagem do que nós estávamos a dizer no início, não é? Temos um algoritmo mal intencionado a tentar enganar o bem intencionado e depois no meio disto tudo sai uma coisa que é um deepfake, que depois na realidade pode ser usado para o bem ou para o mal. Eu acho bastante interessante como a tecnologia está a evoluir nesta forma, e eu acho é que a sociedade não está a acompanhar. Eu acho que a informação sobre o que é possível fazer está a ser demasiado romanticizada pela positiva ou pela negativa, e as pessoas não têm acesso a efetivos factos sobre o que é o bias, o que é que usar um algoritmo para detecção de terrorismo na entrada de um país, só com facial detection e com um classifier assim maluco que alguém tenha posto, porque é que isso não é uma boa ideia? Porque acho que é possível vender os dois lados. E as pessoas, como não têm informação, não vão conseguir distinguir os argumentos de um lado ou do outro. A mesma pessoa, se calhar, vai concordar com ambos, porque não tem dados, não tem informação. Isto é visto como uma magia negra ainda hoje, que não devia ser. Tal como hoje nós não questionamos algumas outras coisas, e acho que o ponto que estávamos aqui a pôr é o cerne desta questão, que é, nós, antigamente, se calhar, os avanços tecnológicos não tinham tanto impacto, que não conseguiam escalar como este escala. Hoje em dia, isto é muito maior. O que é que tu achas? A escala é a palavra certa.
a dimensão. Nós estamos a recorrer a estas coisas exatamente porque precisamos de uma escala muito maior. O exemplo que deste é um bom exemplo dos algoritmos a lutarem um contra o outro. Isto é um novo normal para muitas situações. E se nós olharmos para aquilo que aconteceu na Bolsa com a introdução dos processos automatizados de negociação, aconteceram coisas muito graves. Coisas em que as pessoas tiveram que parar, carregar um botão e parar as máquinas. E para não perderem tanto valor, para tentar perceber o que é que aconteceu. E aqui estamos a falar de situações que os sinais são tantos, a escala é tão grande, que os humanos que estão no meio da sala de negociação não são capazes de perceber o que está a acontecer. E são tanto colateral, de vez em quando, até. Fundo ainda pior. E aqui, o que nós vamos ver são situações deste género. Vai ser o bot que faz acompanhamento das pessoas na China, que já tem, sei lá, 600 milhões de pessoas a seguir aquilo. Essa personagem virtual transforma-se num amigo que substitui o cão e os amigos e ajuda as pessoas e detecta pessoas com tendências de suicídio, mas ao mesmo tempo também é uma celebridade e lança novos produtos, novas roupas, é um designer, isto é tudo algoritmos, mas a uma escala tão grande, com tantos seguidores, que depois estes efeitos perversos que podem acontecer, os humanos não são capazes de acompanhar. Às vezes estas transições podem acontecer tão rápido que depois vai ser preciso outro algoritmo qualquer para estar em cima daquilo, para tentar perceber se aquilo se está a desviar da rota e se não se vai transformar numa ameaça para a própria sociedade, não é? E tu achas que a regulação seria uma solução aí? Ou achas que isto era a solução dos tempos antigos, regularmos isto? O problema da regulação é esse, é que primeiro vai demorar sempre mais tempo a reagir e depois pode também criar outros limites para quem segue a legislação, que é, ok, nós podemos introduzir aqui algumas regras e se calhar no espaço europeu não podemos fazer determinadas coisas com os dados. Será que os chineses vão seguir as mesmas regras? Que impacto é que isso vai ter para as empresas, para as startups que estão a trabalhar nesse borderline? Ou se deslocam-se para a China e têm sucesso lá e depois dominam a Europa por outros meios, porque o consumidor depois no fim é que manda, nem que tenha que ligar uma VPN para se ligar a outra região qualquer, não é? Ele vai atrás do produto, mas se calhar acabamos por perder essa capacidade de inovação na Europa. Nós temos os exemplos neste momento da condução autónoma. Os americanos, com a Tesla, estão a gravar situações de estrada, não é? De situações novas, estão a gravá-las quando precisam. Portanto, eles mandam tarefas para os carros recolherem exemplos e os carros mandam os exemplos para a fábrica. Não é? Na Europa não se pode filmar na rua outras pessoas. Portanto, pronto, ponto. Portanto, as empresas europeias não podem fazer isso. Ou arranjam cidades, zonas próprias para fazer este tipo de trabalho e, portanto, é um esforço completamente diferente, nós sabemos, né? A escala é completamente diferente. A Tesla anda a gravar clipes em todo o mundo e as marcas europeias, pá, na melhor das hipóteses, andam dentro de um simulador a fazer trabalho sintético, não é? Porque na rua não podem fazer as coisas. Se for uma situação destas, obviamente estamos a prejudicar os fabricantes europeus, não é? Portanto, isto é apenas um exemplo. Eu nem sei do que estou a dizer o que é o problema ou não neste momento entre estas empresas, mas sentimos que estas regulações às vezes podem criar outros problemas. Têm o melhor das intenções, estão a tentar proteger determinados direitos e a privacidade dos nossos cidadãos, mas também podem ter este efeito de afastar estes centros de inovação e o empreendedorismo, afastá-los para outras regiões. Não é? E depois, no fim, vamos ser apenas consumidores. Verdade, bem verdade.
Eu acho que nós estamos aqui, sem dúvida, numa discussão muito interessante. Não sei, Vítor, se ainda queres dar assim, um último comentário antes de passarmos para a nossa rubrica. Força. Queria só dizer, aliás, eu hoje cabe abrir e fechar, não é? Que é para nós ficarmos com uma moral um bocadinho melhor. Positiva. Não, eu queria dizer que acho que fica aqui evidente que a inteligência artificial não é boa, não é má. As pessoas é que são boas ou são más. É verdade. Portanto, não devemos ser negativos, devemos ser positivos, devemos defender a engenharia positiva, devemos tentar fazer isto com todas as áreas da computer science. É isto também que está associado à engenharia, que é utilizarmos a tecnologia para servir as pessoas, para servir o mundo, para servir a humanidade. E a inteligência artificial não é exceção. Portanto, cabe-nos a nós ter este papel de utilizarmos a tecnologia para ajudar as pessoas, para utilizarmos, por exemplo, na medicina, para utilizarmos na segurança, para libertar as pessoas de tarefas, enfim, repetitivas e tediosas. Portanto, cabe-nos a nós esse papel. Eu sou fortemente defensor de uma regulação. Okay. Eu sei que isto é muito polémico, tem havido muita discussão. Provavelmente um destes dias temos que fazer um podcast só sobre isto. Sim. Mas há muitos prós e contras, mas provavelmente passará também por uma regulação, por o estabelecimento de uma carta de obrigações e deveres para esta área. Mas penso que seja como for, devemos todos estar otimistas. Portanto, estava aqui o Zé a dizer para eu. Portanto, devemos estar otimistas, porque o facto de estarmos aqui a discutir isto, isto ser um assunto que estamos a falar, mostra que estamos otimistas, não é? E que há futuro. Concordo, Vítor, concordo. É uma excelente forma de nós avançarmos para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, segmento que faz parte dos nossos episódios, onde cada um de nós, os três, vos traz uma notícia que sentimos de alguma forma foi relevante e que surgiu nas nossas feeds nos últimos dias, e por isso também tem aqui os nossos comentários. Os links para todas as notícias estão publicados na descrição deste episódio, se quiserem ler na íntegra. Zé Tó, passo-te a palavra para abrir a nossa rúbrica de hoje. O que é que traz para nós hoje? Bem, na continuação aqui da nossa conversa, e enquanto também as regras ou leis possam estar a ser desenhadas ou redigidas, nós como players nestas áreas também temos aqui que avançar, e uma das formas que a indústria tem trabalhado é em compromissos como este que eu vou partilhar, que é o Partner Pledge, que foi uma iniciativa que começou aqui com a Microsoft Portugal, conjuntamente com os parceiros, em que várias empresas, eu sou um dos signatários e, portanto, vários parceiros assinaram este Partner Pledge, e, na realidade, um dos vetores deste compromisso é exatamente a questão da ética na inteligência artificial, e como é que regras é que nós nos comprometemos a seguir para reduzir os riscos, exatamente, que temos estado aqui a falar. Portanto, é um passo intermédio, não é uma lei, mas pode ser guidelines, podem ser orientações importantes para ter em conta. E, portanto, das atividades que temos feito, surgem surgem ferramentas, surgem boas práticas, e temos partilhado uns com os outros que ferramentas é que existem, o que é que nós podemos fazer para evitar determinado tipo de problemas, bias nos dados, etc. Para evitar algumas das coisas que fomos falando aqui. Uma excelente partilha e claramente alinhada com o que nós estávamos a falar, principalmente agora na última parte do episódio, por isso muito obrigado pela partilha, Zé. Vítor, passando para ti, o que é que traz para nós hoje? Conta-nos. Olha, eu também trago algo que está alinhado com o tópico do nosso podcast de hoje, que é uma notícia sobre a utilização de deepfakes na guerra da Rússia com a Ucrânia.
E a notícia diz que os russos estão a criar deepfakes com a imagem do presidente Zelensky, dizendo, portanto, estão a criar vídeos em que aparentemente o presidente Zelensky está a pedir aos ucranianos para se renderem e para depor as armas. Ora, estes vídeos são totalmente falsos. Portanto, são gerados por algoritmos de inteligência artificial que simulam algo que o presidente Zelensky nunca disse. E, portanto, eu acho que esta é uma notícia, sendo preocupante, é também uma notícia que nós devemos perceber como numa lógica de como a inteligência artificial pode ser utilizada de uma forma negativa. Uma excelente partilha, Vítor, sem dúvida, e muito atual. E estávamos há bocado até mesmo a falar das deepfakes em particular, e acho que é right on point. Esta notícia é de há 5 dias atrás. Exato. Portanto, isto está a acontecer neste momento. Tem a ver com a forma intensiva como os russos estão a utilizar inteligência artificial na guerra da informação e como uma arma de guerra, neste caso. Portanto, é claramente uma utilização da inteligência artificial como uma forma como uma arma, não é? Mais um exemplo de que provavelmente as próprias plataformas também estão a usar algoritmos da AI para tentar combater todos estes todas estas informações que não têm bases factuais e portanto isto deve ser mais um dos tipos de vídeos que tentam bloquear a circulação. A Microsoft fez na altura um grande projeto na altura das eleições americanas, por causa das questões do Trump e tudo, sobre deepfakes, mesmo para detectar, tentar criar aqui algoritmos de detecção de deepfakes, e acho que é uma coisa que ainda vai estar muito na voga durante muito tempo. Acho que é demasiado fácil fazer neste momento um deepfake, principalmente no caso do presidente Zelensky, infelizmente teve que fazer muito tempo de vídeo, por isso há mesmo muito vídeo dele. Quer dizer que há muitos dados para treinar o modelo para fazer deepfakes, pela razão negativa, não é? Que ele está praticamente até sempre a ser filmado de frente e tudo. Aquilo é um dataset para treino de deepfakes muito bom. Estás a esquecer que ele tem uma série inteira em que ele faz de presidente. Pois é verdade, exato. Eles têm vídeo que nunca mais acaba. Portanto, para isto é um dataset já completo e exatamente. Para quem tenha mais intenções, isto é ouro no fundo, não é? Para eles poderem fazer o que querem. Os russos podem fazer já a próxima season. Se ainda fosse isso que eles se dedicassem, não era tão mal, mas fica a sugestão para eles, em vez de estarem a tentar enganar as pessoas, produzam um bocadinho de mídia entretenimento para em vez de estarem a fazer guerra. Fica aqui uma sugestão para a malta dos deepfakes aí do presidente Zelensky. Ora, eu trago-vos um artigo que na realidade tem uma composição, não é de vários artigos, mas de vários pontos. Eu tenho andado a fazer algum research em algumas áreas aqui da AI, e uma delas é este AI at Scale, que a Microsoft tem vindo a anunciar e tem sido tópico de muitas iniciativas dentro da Microsoft e para parceiros. Por isso há aqui imensos pontos que nós temos andado a trabalhar. Este artigo, que é o The Innovation Behind AI at Scale, é quase um resumo bastante interessante sobre tudo o que tem sido feito, desde nos próprios produtos da Microsoft, o GitHub Copilot, o OpenAI Codex. Tem aqui um bocado as referências de muitos destes projetos, vamos dizer assim, destas iniciativas internas, e até mesmo dentro do Office 365 também tem aqui algumas referências interessantes. É um artigo que tem em resumo, é capaz de ter um resumo mais compreensivo de tudo que se está a fazer da AI na Microsoft, e eu gostei bastante do artigo exatamente para capturar um pouco todos estes desenvolvimentos dos últimos 2 anos, mais ou menos, onde nós temos andado a fazer hardware e a fazer parcerias, como foi o caso da parceria com a OpenAI, questões todas do GPT-3 e até mesmo agora mais recentemente com a NVIDIA para fazer o Turing Natural Language Generation Model,
que está agora também muito na voga, sem-se andado a falar muito disso, este novo modelo que espera-se que, do ponto de vista de complexidade, vai superar o GPT-3, mas também, ao mesmo tempo, em princípio, ainda conseguir superá-lo do ponto de vista funcional. Ser a próxima etapa da evolução destas questões com linguagem natural. Tenho aqui uma componente também bastante interessante a falar sobre isso. Por isso, vocês têm aqui um bocadinho de tudo o que está a acontecer, tanto de hardware como de plataformas. É verdade, falar da Onyx, não é? Como é evidente, também tenho aqui uma boa referência a Onyx e um pouco do que é que ainda não está, mas que vai estar mais para a frente nestes desenvolvimentos. É um artigo de resumo, não é bem um artigo de um ponto em particular, mas fica aqui. Eu gostei bastante de o ler. Compila bastante bem toda a informação e eu estava até à procura de algumas coisas para partilhar com alguns clientes exatamente sobre múltiplos projetos, e quando dei por mim estava a encontrar quase um link que lhes dava toda a informação que eles procuravam. É um artigo interessante, deixa-me só acrescentar, que mostra a universalidade da inteligência artificial. Verdade. Portanto, a inteligência artificial que nos anos 80, 70, 80 residia em shells, portanto eram ambientes contidos, neste momento é transversal. E é interessante ver que uma empresa como a Microsoft, no fundo, utiliza a inteligência artificial em quase tudo. Não é? É verdade. Eu já não estou a dizer tudo, porque estou a imaginar que haja uma outra coisa que não tenha inteligência artificial. Mas, de facto, é quase tudo. E eu acho que este artigo retrata bem isto. Já sempre falaste dos pointers para o novo projeto de Turing, de NLP, que é muito interessante. Não é? Sim, eu por acaso esse eu tenho andado a seguir. Assim, o GPT-3 surpreendeu-me, confesso. Vou aqui ficar aqui a confissão. Eu sabia que aquilo ia ser interessante, mas quando comecei a usar, fiquei surpreendido. Por isso eu agora já vou com uma expectativa, se calhar injusta, mas um bocadinho elevada para a próxima geração. Por isso estou a seguir isto com mais atenção para ver. Se calhar não vou ser tão surpreendido, espero não ficar desiludido, mas estou muito expectante, pelo menos. A mim tem-me surpreendido muito é o Copilot do GitHub. O Copilot, não, esse impressionante. Esse está muito bom, sim, é verdade. Mesmo em linguagens de programação que ele não é suposto ser o core daquilo, tipo PowerShell. Opa, o gajo dá as mesmas recomendações e o código que ele gera é usar minhas variáveis. Eu fico impressionado com as coisas que aparecem. Mas eu acho que esse vai ser outro breakthrough fantástico. Foi quando conseguimos construir efetivamente um programa inteiro. Quando a inteligência artificial conseguisse autoprogramar, no fundo, não é? Quer dizer, conseguir, não é autotreinar, não estamos a falar de machine learning, já estamos a falar noutro nível de abstração, onde eu preciso de fazer uma tarefa, então eu crio o programa para fazer essa tarefa e executo a tarefa, e quando estivermos nesse nível de abstração vai ser incrível. Vai ser assustador, não é? Estávamos a falar da parte negativa, mas vai ser incrível, sem dúvida. Mas é muito giro programar com este tipo de coisas. Há uns exemplos também no Power BI de construir colunas com base em noutras perguntas. Colunas. Ok. Pensei que eram as perguntas da NLP. Não, é as fórmulas. Em vez de tu saberes fazer fórmulas de Excel, tu começas a escrever com os exemplos. E ele, a partir das colunas que tu estás a usar, ele tenta perceber qual foi a operação matemática que foi feita, a transformação, e recomenda fórmulas. Opa, é giríssimo. Às vezes, em vez de estar ali a pensar, sei qual é a sintaxe disto, qual é a ordem dos parâmetros, não. Eu já agora quero mandar aqui uma boca, pá, só para dizer que o Copilot tem um grande potencial de criar desemprego nos programadores. É verdade. E já que estamos a falar de ameaças, da boa e meia, é só para mandar aqui a boca. A malta do low-code também dizia a mesma coisa e depois criou-se ali uma indústria também bastante grande. Mas sim, há o potencial, sem dúvida. Não, eu francamente acho que não há pessoas que cheguem. Portanto, não é por aí. Portanto, nós precisamos de escala e não podemos ter os programadores a fazer trabalhos que não têm valor. Não é? Nós temos de saltar para outro nível.
Eu acho que combate é o copy and paste. E isto eu gosto, que é o contrário do Copilot, é a malta andar a fazer copy and paste de código que não entende. Ao menos eu confio um bocadinho mais que aquilo ali foi gerado com um bocadinho mais de pensamento, vamos dizer assim. Não é um pensamento humano, mas bom, no fundo é copy and paste, mas... mas é um copy and paste muito mais interessante. E depois tem uma tecla para fazer variações. Portanto, se nós não gostarmos daquela... Ajusta as variáveis, certo. Ele vai trocando. Isto é só para mudar. Isto é chamado as bocas da reação. Só para terminar aqui o podcast 2. Muito bem. Pronto, e assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future é Portugal Podcast. O podcast que vos fala sobre a inteligência artificial em conversas informais, mas cheias de conteúdo. Um enorme obrigado para mais uma conversa muito interessante aos meus parceiros neste sofá virtual. Ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor. Grande abraço a todos. Grande abraço, Vítor. Grande abraço. E ao José António Silva. Muito obrigado, então. Obrigado por me deixarem mandar aqui umas bocas. É sempre uma conversa muito, muito interessante e eu tenho imenso prazer em gravar estes episódios convosco. Obrigado, claro, a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós consumimos este conteúdo. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido em próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, estamos muito interessados em ouvir-vos. Basta-nos fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o próximo episódio, nas nossas habituais 2 semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Muito obrigado a todos.